continuar aí mostrando para vocês a nossa conversa com o Luiz Caires, a segunda parte da entrevista. Ele é consultor agropecuário em integração lavoura, pecuária e recuperação de pastagens e nos concedeu uma entrevista falando não só sobre o sorgo gigante boliviano, como também dando outras dicas bem ricas para o produtor. Acompanhe agora. Agora eu queria aproveitar o seu conhecimento para você falar um pouquinho de algumas dicas que você dá para quem já está com aquele pasto degradado, principalmente por conta da seca, né? E aí você dá algumas dicas que são econômicas, né, mas que são importantes para o produtor. E aí, às vezes, ele pensa, eu vou fazer outro cultivar aqui, e aí você dá uma dica para recuperação. Eu queria que você falasse para a gente sobre isso. Alguns anos atrás, aí no Brasil, ela vinha trabalhando somente na recuperação de pastagem, produzindo pastagem. Hoje não. Hoje a ideia é outra. Recuperar a pastagem utilizando um volumoso na área, porque o custo, normalmente, se você trabalhar com grade, né, o operacional de grade e tudo mais, é um custo muito alto. Uma dica legal que eu posso dar para o pessoal que vai estar ouvindo a gente é o seguinte: a acidez de solo é um problema muito grande. Ponto. Às vezes o solo tem muita fertilidade, tem uma boa fertilidade, mas a acidez de solo está segurando o crescimento da braquiária. As braquiárias, em geral, tanto a braquiária como os pânicos, né, vamos falar de capim. Os capins, em gerais, eles têm como se diz, uma baixa tolerância à acidez de solo. Então, qualquer acidez de solo trava o crescimento do capim. Como eu sei, como no visual eu vou saber se o capim meu tem problema de acidez de solo? Cupim. Deu cupim, tem acidez de solo, porque o cupim não sobrevive em solo alcalino. Então, deu cupim, já é a primeira. Fala assim, ó, depois você vai fazer uma contagem da sua área para ver se você tem uma quantidade de plantas germinadas por metro quadrado. Um passo para lá, um passo para cá, você já vai saber quantas plantas germinadas tem por metro quadrado. Faça uma média. Se tiver abaixo de 8, 10, é bem provável que você vai ter que recuperar. Isso não cabe uma reforma de pastagem. Reforma de pastagem é quando você começa a encontrar ramos acima de meio quarto de polegada, 1 polegada, que se você vai precisar fazer uma reforma. Isso não cabe. Isso cabe só uma recuperação de pastagem, que é simples. Você vai fazer uma análise de solo de 0 a 20, de 20 a 40, composta, né? Que tenha macro, micro e textura, e depois você vai fazer uma leitura. Se pedir 3 toneladas, até 3 ou 4 toneladas de calcário em pastagens, não há necessidade alguma de incorporação, desde que seja calcário dolomítico. Não há necessidade nenhuma. Então, você pode aplicar sobre semeadura, tá? Aguardar a chuva, aguardar mais ou menos ali uns 80, 90 dias, porque quando você tem uma pastagem que está morrendo, o solo fica muito poroso em função das galerias que as raízes dos capins deixam na decomposição, certo? O calcário entra ali e ele faz o trabalho de calagem dentro do perfil do solo. E o perfil do solo da braquiária, a gente nunca vai conseguir atingir na alta, nem usando um subsolador, nem usando equipamento no Brasil hoje. Nem em lugar nenhum. Por quê? O sistema radicular de um capim, vamos falar de um pânico, é 2 metros, 2,5 metros de profundidade. Numa braquiária brisanta, chega até 5 metros de profundidade. Então, não tem como a gente atingir isso aí. A gente trabalhando ali de 0 a 20 ou de 0 a 40, para a gente está ótimo. Então, uma dica legal é isso aí. E depois o seguinte, repopular a sua área. O que quer dizer? Comprar um pouquinho de semente e aplicar naquelas áreas que está mais ruins. A gente até chama isso aí de remendo nas áreas de pastagem. Ou fazer um remendo na área de pastagem. Calcário na área total e um pouquinho de semente se precisar. Se for uma área que está bem degradada ou em fase de degradação, também pode fazer uma coisa muito legal. Compra um subsolador, se não tiver, aluga, e corta essa braquiária. O subsolador não pode esquecer de uma coisa, o subsolador tem que ter um disco de corte na frente. Passa dentro da área da braquiária, primeiro joga o calcário e depois passa o subsolador com disco de corte na frente para ele não arrancar as coceiras das braquiárias, dos capins em geral. Passa dentro da área, aguarda 70 dias, o capim vai estar todo recuperado. Se for querer fazer um volumoso, o sorgo gigante é mais indicado porque hoje eu estou em Campo Grande para acertar alguns pontos com a Embrapa, que a Embrapa quer fazer uma área de pesquisa, também com o pessoal da Agraer, né, que é como se fosse a Emater para a gente. Hoje eu tive uma reunião com eles também querem fazer o campo de pesquisa, porque eles perceberam que o sorgo gigante ele tem uma tolerância muito grande à acidez de solo. Então, você pode recuperar uma pastagem utilizando um volumoso de alta produtividade, colher aquele volumoso, usar num outro momento e automaticamente sua pastagem já vai estar recuperada, tá?
Uma coisa que eu recomendo muito para os clientes também, para levar muito em consideração a quantidade de semente que vai usar por metro quadrado. Então, tem muita gente hoje que gosta, eu gosto de trabalhar com pouca semente, que o custo é mais baixo. Mas isso vai fazer o quê? Vai fazer com que você faça a sua recuperação mais cedo na sua pastagem. Então, pensa em trabalhar aí com 30 plantas germinadas por metro quadrado. Você vai ter 15, 20 anos sem mexer na recuperação da sua pastagem novamente. A pastagem é mais barata, tá? Isso é um ponto muito positivo. Você vai produzir um boi mais barato, ou vai produzir um bezerro, ou vai produzir uma vaca mais barato na pastagem. Porém, se você não cuidar, no período da seca, todo mundo vai passar pelo que o Brasil inteiro está passando nesse momento. Falta de comida no meio da seca. Luiz, do gigante boliviano aí, né? Qual que seria os cuidados aí que o produtor teria que ter, né? No plantio? Aplicação de herbicida, aplicação de fungicida, aplicação de inseticida, o que ele tem aí mais, o que ele é mais suscetível? Aqui praga, aqui tipo de erva daninha que atrapalha mais o desenvolvimento dele na lavoura. O que você tem de sua experiência aí? Eu acho que uns cuidados interessantes para ter dele, Tadeu, é o seguinte: fazer uma boa calagem. Eu acho que é um ponto inicial bem produtivo, né? Fazer uma boa calagem da área, fazer uma adubação de base. Eu preconizo muito para que tenha potássio no plantio, tá? Apesar que eu tenho muitas áreas que o pessoal usa composto orgânico, mesmo assim também muito bom, mas mesmo assim na base, utilizar um adubo que tem potássio. Então, eu acho que em média geral, uma boa adubação seria 100 de nitrogênio, 90 de fósforo, 100 de potássio. É uma boa adubação, somando com a adubação de plantio e cobertura. Isso no plantio, tá? Acredito, a gente vê muito também o seguinte: época de plantio. Qual a melhor época de plantar o sorgo gigante boliviano? Ou, deixo bem claro, qualquer cultura que produz volume. Nos períodos que tem maior luminosidade. Ou seja, no verão, nesse lado nosso aqui tropical, aqui bem subtropical também, o melhor época de plantar outubro, novembro e dezembro. Quanto mais longe de dezembro, né, que 21 de dezembro é o dia mais longo do ano, e 21 de junho é o dia mais curto, por isso que começa o inverno. E o dia mais longo começa o verão, que é 21 de dezembro. Então, quanto mais longe você plantar de dezembro, mais produtividade você vai ter. Não é só do produto que eu recomendo, de outros produtos, milho, de outras culturas também, entendeu? Porque vai ter mais luminosidade. Quase todas as monocotiledonas, em geral, elas têm problema com fotoperoidismo, ou com fotoperíodo, falta de luminosidade, na verdade, tá? Uma outra coisa que eu indico é um bom controle de pragas, lagartas, em geral, claro, e também do pulgão. O pulgão, eu percebi hoje, discutindo até com o pessoal do Graera aqui em Campo Grande, que o pulgão ele tem um problema, o mesmo problema da cigarrinha da Albulus maíz. Não é ausência e presença. Você não faz aplicação por ausência e presença, não. Tem que fazer aplicação por ausência. Mesmo que você não vê o pulgão ou a cigarrinha, você tem que aplicar produtos que ficam no sistema, produtos preventivos, sistêmicos, para que eles façam um controle dele, porque depois que entrar, a gente já percebeu, a cigarrinha principalmente, depois que entrar, não tem controle mais. O pulgão não é diferente. Você vai trabalhar com uma cultura que no período de 90 dias, 80 dias, ela vai estar com mais ou menos aí seus 5, 6 metros de altura. Vai fazer uma aplicação aérea numa área de 5 hectares, de 10 hectares, não vai. Então faça um controle melhor e efetivo. Trabalhando aí com imidacloprid, por exemplo, na primeira aplicação, junto com o pós-emergente, ele só utiliza a atrazina em sorgo, né? Então vai fazer uma atrazina no sorgo, já entra com diamectoxam mais uma cipermitrina ou uma gama-celotrina, para você fazer um controle tanto de lagarta bem como de pulgão. Os dois únicos custos que tem. Ele não vai em ser fungicida, porque realmente ele tem uma sanidade muito alta, e a gente nunca fez uma aplicação de fungicida nele. Acho que as únicas aplicações que você vai fazer vai ser essa. Inseticida para lagartas, que é uma cultura convencional não transgênica, e para pulgão, que é um sugador que vem aparecendo nas áreas de pulgão, nas áreas de sorgo no Brasil inteiro. A cigarrinha causa um prejuízo a ele, Luiz? Não. A cigarrinha, nem a Dalbolus maites, né, que é a cigarrinha do milho, e nem a Mahanarva fibriolata, que é a cigarrinha da pastagem, não causa dano nenhum, e nem ele também é hospedeiro. Ele não é hospedeiro nenhuma delas e nem causa dano algum nela, no sorgo.
O que causa, o que a gente percebeu muito tempo aí trabalhando com sorgo, com esse tipo de sorgo, né, com esse híbrido, que a gente percebeu que uma grande questão na produtividade dele realmente é a janela de plantio. Eu tenho áreas no Maranhão, por exemplo, né, do pessoal da Purinutri lá, do seu Serjão lá, que tem ele plantado em várias regiões lá, do pessoal de leite, tem o pessoal talvez vocês devem conhecer aí, da Teresina Agrícola, lá o Wellington Dias lá. É parceiro do Painel Agro. Então, conheço ele, vou sempre aí, Teresina, falar com ele. Então, ele está plantando o sorgo. Na região de vocês tem grandes produtores que estão plantando, o pessoal do Agenor Igreja, o pessoal está plantando aí, está gostando muito do sorgo. A vantagem aqui nossa da região, Luiz, é que a gente não tem esse período de luminosidade, né? Não tem problema com isso. Então, a gente tem luz o ano inteiro, temperatura o ano inteiro. O que falta para a gente aqui é água, né? E fertilidade. Não, na verdade, eu vou te contar até uma coisa. Na verdade, eu vou te contar até uma coisa bem legal. Eu acho que o que falta, não só na região de vocês, acho que no Brasil inteiro, é um pouco de atitude do próprio produtor rural. Ele falou, vou parar, vou fazer uma silagem que eu quero enfrentar a seca. Se você tiver um garrote hoje, depende do período que você entrar e da sua taxa de lotação, se você trabalhar ganhando aí meio quilo por dia, que hoje, bem dizer, não é nada, né? Usando o volumoso, automaticamente você vai colocar o seu boi num abate aí de menos de 30 meses. Ou seja, se todo mundo está falando que quer vender para a China, vender carne para a China, automaticamente seus animais vão entrar no boi China. Porque você vai abater um boi de 20 arrobas com menos de 30 meses. Então, é isso que o padrão nacional está procurando hoje, né? Fazer comida no período da seca. A sua grande eficiência está no período da seca, porque você diminui muito a sua produtividade nesse período, aumentando o seu custo diário. O pessoal que trabalha para você não vai ligar para você e vai falar, como você está ganhando menos agora no período da seca, eu quero cortar meu salário pelo meio. Não vai fazer isso. Então, eu falo muito para a turma o seguinte, a eficiência no período das águas, é show de bola. Todo mundo produz no período das águas, porque está tudo verdinho, né? O grande negócio do mercado que o produtor tem que ficar preocupado é produzir no período da seca. Lá que é o problema. E você tendo comida dentro de casa hoje, tendo volumoso para tratar dos seus animais, automaticamente você vai ter oportunidade de compra também. Você pode talvez achar uma compra melhor, muito em conta, mas você não consegue comprar esses animais e trazer para dentro da sua fazenda, porque você não tem volumoso para tratar e nem tem pasto, muitas vezes, entendeu? Então, acho que é uma via de mão dupla nesse negócio. Luiz, para finalizar, eu queria que você falasse um pouco do potencial do Nordeste, né? Eu sei que você oferece consultoria também para cá, mas também para o Sul. A gente sabe que lá, né, a produção, onde você está, inclusive, a alta produção dos maiores rebanhos do país, mas eu queria que você falasse sobre o potencial do Nordeste, né, exatamente para a pecuária. Então, a gente sabe que a gente tem esse potencial e cada vez mais investidores. Hoje eu vou deixar uma coisa bem interessante para vocês. De cada 10 reuniões que são feitas fora do Brasil, bem provavelmente 7 falam do Nordeste brasileiro, tá? O Nordeste brasileiro, ele é o mais próximo do hemisfério, é o mais próximo da Europa, se você for considerar. Então, o que é o mais perto da Ásia também é o Nordeste brasileiro. Então, eu acredito muito no Nordeste brasileiro, acredito que como se diz, a pecuária vai ter um grande... A pecuária começou no Nordeste, desceu para outras regiões e hoje está voltando para o Nordeste de novo. Todo mundo acreditava que o Nelore não daria certo no Nordeste, está indo muito bem com ex-fazendas, como a Fazenda Timbaúba, em Quixadá, que está trabalhando com venda de touro. Ninguém nunca imaginava que ia vender touro Nelore no Nordeste. E hoje, o Ceará, por exemplo, está vendendo muito bem. Eu acredito muito. O Maranhão hoje vem se difundindo para ser um grande pecuarista. O Piauí, vários outros lugares. Alagoas, por exemplo, Sergipe vem entrando muito forte. Então, eu acredito muito no Nordeste, eu acredito que muita gente vai subir para o Nordeste. Esse ano aconteceu algo muito interessante, eu fiquei sabendo de um amigo isso aí. Teve gente da Bahia, do Nordeste da Bahia, ali, eles falam que não são do Nordeste, a Bahia. O pessoal da Bahia comprou milho no Nordeste. Acho que vai ser a primeira vez, não tem aquela situação que o pessoal fala, isso aqui aconteceu há 50 anos, isso aqui aconteceu há 20. Essa situação aconteceu tem 500 anos. O resto do Brasil comprou milho do Nordeste. Isso é muito bom, melhora muito a autoestima do produtor rural do Nordeste, né?
que ele está no caminho certo. Está produzindo bem o milho, está produzindo trigo, está produzindo algodão, está entrando muito forte na pecuária, tanto na pecuária de corte como na de leite. Eu já vi muita gente comentando que quer voltar a produzir corte, mesmo produzindo leite, vai produzir corte junto. Então, tem muitas regiões que estão aumentando muito. Aí, em Teresina, eu já sei de vários lugares do Piauí, aquele pessoal da Serra do Quilombo ali, onde é muito dominado por soja, tem muita gente trabalhando com Sim, pecuária. Matopiba, nós temos aqui a fronteira agrícola Matopiba, né? Cerrados, piauienses, enfim. Então, o pessoal está falando muito disso aí. Eu tive recentemente aí na Imperatriz do Maranhão, visitei alguns confinamentos de grande porte que estão sendo construídos aí, né? Em Balsas do Maranhão, a gente está sabendo aí de grandes contas, como parece que a SLC, Grupo da Batavo, aí vai vir muito forte com pecuária de porte. Então, eu acho que é um grande crescimento para o Nordeste. Eu falo uma coisa com certeza. O Nordeste, o pessoal acreditava, no Nordeste falta chuva. Não. O Nordeste faltava alguém para colocar o pé em cima e falar, não, aqui vai produzir. Eu vou ajudar o Nordeste a produzir. Eu acho que é muito legal isso aí que está acontecendo com o Nordeste hoje. Já visito o Nordeste há 5 anos, né? Ajudei o pessoal a levar o trigo para o Ceará e várias outras situações aí. E eu agradeço de coração por estar participando de tudo isso aí. Eu tenho certeza, agora eu estou fã do Nordeste, não quero mais ficar no Sudoeste. Tadeu, vamos encerrar, né? O Nordeste aqui tem todo um potencial, né, Luiz? Até por essa vantagem, né? Essa luminosidade, temperatura, a gente tem o ano inteiro, a gente tem muita água, tem regiões aqui do Nordeste, que é onde a gente está mesmo, a gente é privilegiado, né? Então, assim, tendo água, tendo fertilidade do solo, então, aí o resto a gente consegue, o produtor consegue desenrolar, né? Precisa um pouquinho mais de orientação, né? É verdade, eu acho que... Eu até, certo tempo atrás, eu tenho grandes amigos na Embrapa, até tive uma discussão técnica com eles, porque eu sempre acreditei que a integração lavoura-pecuária, é uma tecnologia que produz material verde no período da seca. Então, eu sempre acreditei que a integração lavoura-pecuária deveria ter sido melhor utilizada no Nordeste. Tá? Hoje, temos clientes, por exemplo, em Limoeiro do Norte, em Quixeré, em próprio no Piauí, o pessoal lá de Miguel Leão, que está trabalhando no sistema plantio direto. Esse sistema plantio direto ele deveria ter sido utilizado no Nordeste há muitos anos atrás, sei lá, 10, 15 anos atrás, quando lançou, né, por exemplo. Então, hoje eles estão trabalhando nesse sistema, eu tenho certeza que fazer palhada, boa palhada, e plantar em cima, independente se é sorgo, se é o próprio capim, se é, por exemplo, milho, eu acho que manter a umidade no solo, numa região igual do Nordeste, vai ser a grande questão do negócio. Então, hoje tem fazendas de pequeno porte, de grande porte, plantando capim no meio do milho, colocar os animais e depois vai dessecar e plantar no sistema plantio direto. O que o sistema plantio direto pode trazer de um grande benefício para o Nordeste? Diminuir o custo de produção. Eu acho que isso vai ser um grande marco na história do Nordeste, que eu acho que isso deveria ter acontecido lá atrás. Não aconteceu? Beleza. Bola para frente e vai acontecer da agora em diante. Eu acredito muito no Nordeste. Muito mesmo. Obrigada, Luiz. Vamos encerrando, porque não tem mais tempo mesmo. Muito obrigada, tá bom? Um grande abraço e a gente agradece e já convida você para voltar de novo aqui para essa conversa com a gente. Show de bola. A hora dessa eu vou dar uma subida aí em Teresina.